Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Não tem como a gente falar de negócios sem mencionar essa indústria que carrega esse país imenso nas costas, o agronegócio, que muitas vezes foi renegado à indústria de segunda linha, quando na verdade os números por si só mais do que confirmam a força do agronegócio no Brasil, que ao longo dos anos vem se aprimorando, se reinventando e as tecnologias avançando em prol da qualidade e da produtividade. Para tratar sobre o agronegócio, temos um convidado muito especial, o João Testa, que entre as suas atividades profissionais já passou e continua exercendo atividade na Associação Comercial da cidade de Cianorte, sendo por uma edição presidente, já foi segundo vice-presidente por mais de uma vez e continua integrado nessa área. Atuou por 15 anos na Bayer e depois resolveu empreender em uma empresa que é uma das mais tradicionais da região, a Celeiro, que trabalha com produtos voltados ao agronegócio. Então fique conosco, vamos entender um pouquinho melhor esse setor e essa atividade comercial. Seja bem-vindo, João Testa. É um privilégio recebermos aqui nos nossos estúdios montados nessa belíssima cidade de Cianorte, aqui na Universidade Paranaense. Você tem uma experiência de longa data, é engenheiro agronômico de formação, formado pela UEM e exerce como ninguém a profissão que você escolheu. O que está enfrentando atualmente o agronegócio? Como está esse início de ano para o agronegócio? Professor, obrigado pelo convite. O agronegócio, ele é muito maior do que um tempo muito breve, mas direi o seguinte, nós vamos falar do momento que está vivendo o agro agora nesses últimos 6 meses, falar de verão soja e agora no inverno milho. Verão soja da nossa região não choveu muito bem, faltou chuvas. E a produtividade média foi de torno de 60 a 70 sacas por alqueire, ou 25 sacas por hectare, como queiram dizer. Isso na cultura da soja. E quase não pagou o custo de produção. Ao proprietário pagou, aos arrendatários, que é um grupo de pessoas que arrendam terra, não pagou. E aí, querendo ou não, vai ter uma defasagem. Já no segundo momento foi o plantio do inverno, que nós chamamos de milho safrinha. Também tivemos um veranico, e, consequentemente, vai cair a produtividade. Mas são situações que nós, como engenheiro agrônomo ou pessoas que trabalham no segmento, eu com a Celeiro, nós temos que entender, porque é uma indústria a céu aberto, isso pode acontecer, temos que estar preparados para isso. E uma das grandes preocupações com o agronegócio, que eu tenho particularmente, é o produtor assumindo riscos que não cabe a ele. Ele trabalha com um produto que é uma commodities, o fruto da sua produção é uma commodities e os insumos, boa parte atrelada ao dólar e à cotação do petróleo. E ele acaba não administrando como tem que administrar, deixar correr risco quem entende de risco e ele fazer o seguro e fazer as vendas a futuro. Então está trabalhando assegurado e vendendo a futuro. O que você acredita que leva o agricultor a especular na cotação, no preço? Professor, é o seguinte, eu acho que temos que desmistificar algumas coisas. O nosso produtor rural. Primeiro assim, houve uma migração muito rápida do homem do campo para a cidade.
Então não amadureceu o que é esse homem do campo novo hoje, porque na verdade é muito novo mesmo. Se você analisar a história, desde 1960 ou em 1960, antes disso, nós importávamos comida. De lá para cá, nós exportamos comida. Então houve uma mudança também. Então é muito novo para o homem da cidade entender o homem do meio rural. O homem do meio rural, ele não especula nada. Na verdade, ele é um sábio para administrar essa indústria a céu aberto e as variações, dólar, mercado futuro, mas muitos deles hoje já sabem discutir como que vai negociar sua safra, como que vai produzir, como vai comprar seus insumos e na melhor hora de comprar os seus insumos e vender a sua soja. Ele tem trabalhado e tem ficado atento a esses detalhes, porque o que a gente acompanha, que muitas vezes ele fica descoberto, sem travar parte da sua produção. É nesse sentido que a gente questiona se ele, nesse momento, ele não está especulando. Não, eu digo com muita certeza, eu tenho várias experiências e estou nesse mercado há 30 anos. Então, não tem especulação, o produtor nunca precisou disso, só que, na verdade, ele tenta pegar o melhor preço para a sua commodity, que, na verdade, é a soja. Porque há um mercado futuro, há um mercado variável, e ele tenta pegar a melhor situação. E aquilo que vai desempenhar um bom resultado e também pagar as máquinas, o custo, o seu dia a dia. Mas não, isso é muito claro, isso está nos painéis do mercado de Chicago, ou nas cooperativas, ou nas revendas, do revendedor, distribuidores, o preço futuro da soja. Não só soja como milho, como a cultura do café. Então isso hoje é muito claro para o produtor. E tem um grupo muito grande, já negocia antecipadamente os seus produtos, né, para ele ter uma opção futura e ter um preço redeado, inclusive, para não correr risco e oscilações do mercado. Então, ele já está utilizando mais esses instrumentos disponíveis para ele redigiar, proteger a sua produção. O RED, ele sabe fazer, isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que nós temos uma oscilação muito grande em termos de dólar e qualquer coisa que acontece no exterior. Por exemplo, esses dias, o Trump brigou com a China, ou é uma disputa comercial com a China, movimenta dólar. Então todas essas movimentações internacionais, ou agora uma chuva nos Estados Unidos, não conseguiu plantar o milho. Então todas essas oscilações, milho, soja, ou alguma política externa, nosso produtor está preparado, ele trava, ele faz o seu hedge. E essa preparação, a gente dá o crédito a ele, esse novo agricultor da década de 1960 para cá, ou essa união que formou as cooperativas agropecuárias tem auxiliado muito na orientação desse produtor rural? Então, na verdade, como nós falamos, nós deixamos de importar alimento em 1960, nas décadas de 60, para hoje ser exportador. Nós somos, na verdade, estamos entre os 5 maiores países que exportam produtos agrícolas. Nós exportamos, temos um ranking de exportação. Nós somos primeiro em soja, açúcar, suco de laranja, café, primeiro em carne suína, carne bovina e também em frangos. Na verdade, o Brasil conquistou isso com muito trabalho, muita determinação e empenho, com muita eficiência do nosso agricultor. E a nossa academia e os institutos de pesquisa têm avançado muito na melhoria genética dos produtos, dos processos produtivos e não do produto final, mas das plantas. Como que você vê isso na tua área, principalmente, que é uma das áreas mais pujantes de pesquisa do agronegócio, que é a agronomia? Certo. Na verdade, assim, o Brasil tem uma entidade de pesquisa chamada Embrapa, muito robusta, ela é muito eficiente e produz resultados ligados ao agronegócio ou à agricultura. Também tem empresas internacionais, como Bayer, BASF e Syngenta. Na área de milho nós temos a Morgan, e tem a Dow, enfim, tem outras, né? Então, isso tudo, houve uma convergência para a produtividade no Brasil. Por que Brasil? Brasil, então, é um vasto território, ele é um continente, ele tem terras férteis, ele tem sol, ele tem água, ele tem disponibilidade de solo. O Brasil cultiva-se só 7,6% do território, sendo que nós temos uma China com 17,7% do território, Estados Unidos 18% do território. Você pega uma Índia hoje, é 60% do território para comida, eles têm que comer.
e nós estamos com 7,6% só. Com tudo isso que a gente vê de agricultura, e nós podemos chegar a 21%. 7%. Podemos chegar a 21%, que maravilha. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou muito motivado, eu sou entusiasta por agronomia e por esse país continental. Para você ter uma ideia, nós cultivamos hoje em torno de 60 milhões de hectares e nós temos possibilidade de reformar a pastagem mais de 200 milhões de hectares. Isso é fantástico. Isso nós vamos alimentar o mundo mesmo. O celeiro do mundo é o Brasil. E o que tem travado esse avanço? Na verdade, o que acontece? Vamos dizer o seguinte, eu acho que então voltamos ao assunto inicial. O Brasil tornou-se urbano muito rápido e a sociedade não valorizou ainda como precisa, ou não olhou, ou não entendeu o homem do meio rural, como é, por exemplo, numa Suíça, que o cara ganha lá para ficar no campo. Eles retêm o homem no campo, é tão importante quanto qualquer profissão na cidade. Esse homem saiu, então, veio para a cidade não entendendo o campo. O campo, por sua vez, hoje fala-se em preservação de meio ambiente, de áreas protegidas, de APPs. Hoje, a nossa área no Brasil, nesse continente protegida, ela equivale a Portugal, França e Espanha. Nós somos os que mais protegem o meio ambiente no mundo, e isso não é falado, então isso atrapalha. O nosso homem do campo, nós usamos insumos, um deles é o tal do agrotóxico, né? Aquela vasilha que vai ao campo, ela volta para ser recolhida, para levar para os fornecedores que vão transformar aquilo em conduíte, em algum tipo de material plástico duro, né, que não é usado para humano, bancos e outros. E o homem do campo trouxe tudo isso, ele está produzindo, dando sustentação a essa nação, porque se você pegar 21% do PIB é agronegócio, 37% das exportações, 33% dos empregos diretos e indiretos do agronegócio. Então, o agronegócio realmente no país, ele é muito importante, ele é fantástico e às vezes não tem a compreensão certa de algumas pessoas que são muito urbanas, que não conhecem o meio rural. Isso é muito chato, isso é ruim, isso a gente entende o seguinte, nós somos do o agronegócio. Que essa pessoa não está preparada, ele não entende do agro, nós deixamos ele de lado, não desprezamos, que isso é muito chato, mas deixamos de lado porque ele não entende do agronegócio, ele não está contido no setor ou no segmento agro. E nesse início de novo governo, como que vocês da área estão vendo o olhar do governo para o agronegócio? Na verdade, qualquer governo dos últimos anos, se eles não se intrometerem, não atrapalharem o agronegócio, é melhor. O agronegócio precisa de políticas públicas, está certo, mas na verdade ele tem sua perna própria. Ele tem seu negócio futuro, ele tem seu RED, então ele tem sua identidade e autonomia. Porém, precisa de alguns regulatórios e as políticas voltadas para o agro, como por exemplo, um bom financiamento, um bom seguro agrícola, que isso, querendo ou não, ele vai manter a renda do homem do campo se algum sinistro, se alguma situação atípica, uma condição de clima que não era desejada acontecer. E os recursos e as taxas dos financiamentos, como estão? Estão exagerados em termos de percentuais, como a gente tem observado o travamento do comércio de uma forma geral, em função justamente das taxas de juros praticadas pelo mercado. Na verdade, o dinheiro que é passado para a agricultura tem uma taxa um pouco menor que o dinheiro de mercado, geralmente. E ainda mesmo assim é caro. Quando você fala em produção de alimentos, qualquer juro é caro, porque na verdade você vai alimentar uma sociedade, uma população e também correr risco. Mas podiam ser mais adequados. Por um outro lado, o país não tem condições. Nós que lemos e estamos sempre discutindo as coisas relacionadas ao país, o país hoje nosso ele está com dificuldade financeira, para não dizer que ele está quebrado. Então, hoje não dá para discutir muito a questão financeira, a questão dos juros cobrados da agricultura. Vou dizer o seguinte, mesmo assim, com essa dificuldade toda, com todo esse país que está diferente, mas está diferente para ficar melhor, nós entendemos assim, porque nós não queremos um país socialista, queremos um país capitalista e com liberdade do ser humano, do indivíduo, expressar o seu potencial. Então, nós vamos ter que passar por esse momento, aceitar um pouco das condições que estão aí, mas mesmo assim, o nosso agro é forte, o nosso agro dá resultado. Olha só,
o homem do campo mudou, como o João Testa muito bem colocou. Aquele homem do campo de antes de 1960, quando o Brasil conseguiu produzir o seu próprio alimento, mais do que isso, alimentando o mundo, se tornando de fato um celeiro do mundo, muito trabalho ainda temos à frente. Trabalhos e barreiras, como essa preocupação constante e essa barreira ambiental que muitas vezes é usado por interesses externos para segurar o potencial do agronegócio. Então, no próximo bloco, continue conosco para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa belíssima indústria responsável, como o João Testa muito bem colocou, por 21% do PIB brasileiro. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. O setor do agronegócio tem evoluído a passos largos e enxergamos a tecnologia em tudo, não só nas máquinas e equipamentos, mas principalmente aplicado às plantas, com o uso de produtos adequados, a adubagem correta e a parte de biotecnologia aplicada, até mesmo a utilização de fungos para reforçar, para proteger as plantas e torná-las mais produtivas e menos dependentes, por exemplo, da água, conseguindo fazer com que a planta aproveite melhor esses recursos que na agricultura é escasso em determinados períodos e excedente em outros períodos. Falo como exemplo o feijão, que é plantado na região de onde eu vim, Francisco Beltrão, que lá estão precisando de pelo menos 2, 3 dias de sol para poderem entrar colhendo a safra de feijão. E então, uma semana de chuva é suficiente na hora errada para prejudicar a produtividade e correndo o risco de perder todo o plantio. Não é diferente das outras lavouras. Mas o que temos de evolução? Como que você enxerga o futuro do agronegócio aqui no Brasil? Na verdade, quando se fala em agronegócio, você fala em tecnologia. O mundo tem tecnologia disponível para mudar muito mais do que hoje o agronegócio. Porém, acontece o seguinte, ainda algumas tecnologias não estão na mão do produtor porque é muito cara ainda. Não popularizou, vamos dizer dessa maneira. Mas, dizendo do que é popular, do que popularizou, nós temos a semente geneticamente modificada,
que para alguns que são ambientalistas dizem que isso não é muito bom. Mas isso veio a matar a fome do mundo. Na verdade, essa mudança de tecnologia está no padrão de vida, no que nós usamos no dia a dia, está na expectativa de vida, que era 50 anos, hoje 77 anos, tudo devido à tal da tecnologia, e veio para a agricultura também. Nós falamos de sementes hoje resistente ao tal do glifosato, mas também tem a outros produtos. Nós falamos resistente hoje a insetos, e isso é muito importante porque não gasta óleo diesel e não aplica produto químico na lavoura. Então, na verdade, isso é uma decisão de você consumir um transgênico ou não. Mas isso tudo está dentro de uma oferta ao mercado de tecnologias. E tecnologias não só ligado a manejo de solo, preparo de solo, manejo da cultura, também a colheita, com máquinas teleguiadas por GPS. Então, o futuro, na verdade, da agricultura, ele vai ser muito rico e muito cheio de tecnologias para quem ficar no ramo. Eu acredito que todo produtor hoje que está bem estruturado vai ficar, mesmo porque a agricultura ainda é um bom negócio e ela vai ser muito tecnificada e nós vamos alimentar o mundo. Saiu recentemente uma matéria questionando a respeito do feijão transgênico. Você, como engenheiro agrônomo, o que você tem acompanhado das pesquisas em cima do feijão especificamente? Só para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor esse uso dos transgênicos. Vamos falar do feijão, que é um produto que está lá na mesa de quase todos os brasileiros. Professor, obrigado pela pergunta. Eu fui especialista em feijão pela Bayer durante um tempo que eu trabalhei no Brasil Central. Na verdade, no Brasil Central, ia se plantar sempre feijão pós-soja. Então, tirava a soja e plantava o feijão. Só que tinham áreas que estavam com soja plantada ainda, um pouco mais nova, e áreas já sem a soja. Porém, na soja, dá um insetinho chamado mosca branca, que ele se prolifera, que ele aumenta na soja. E ele tem um vírus que ele adquire de planta daninha, por exemplo, amendoim bravo, e ele pica o feijão. No que ele pica o feijão, ou a mosca branca pica o feijão, ela transfere esses vírus para o feijão. E o feijão, se está muito pequeno, ele não desenvolve. Se ele está grande, ele para de produzir. Ou seja, um prejuízo muito grande. Com essas tecnologias ligadas às culturas, especificamente do feijão, você passou a viabilizar o feijão para o plantio pós-soja. E então, você fortalecendo a planta, ela não vai sentir esse vírus tão drástico que é emitido pela mosca branca ao feijão. E ele vai produzir e nós temos alimentação ou alimento na mesa. Então, um feijão resistente justamente à ação desse vírus da mosca branca. Da mosca branca. Então, isso mostra para nós que há necessidade também de desmistificar, porque o homem do campo, o engenheiro agrônomo como você sabe o que está sendo estudado, mas esta informação não chega lá para a população de uma forma geral. E como eles vendem a imagem do produto transgênico, vendem de uma forma distorcida e mostrando que há interesses diversos realmente, e o maior deles é segurar a expansão e a potência que o Brasil é no agronegócio. Como que a gente poderia desmistificar isso, João Testa? Falando a verdade sempre ela sobressai. A empresa Y, para não dar nome, ela trabalhou geneticamente, teve despesa com os seus técnicos, com os seus profissionais, com os seus cientistas e produziu uma semente de feijão transgênico. Ela vai querer vender ao mercado, assim como você que é trabalhador tem que ter o seu salário. Então ela vai vender ao mercado, ela vai ganhar dinheiro com isso? Ela vai ganhar dinheiro com isso sim, porque nós vivemos num país capitalista. País capitalista, eu posso ganhar direito, eu tenho direito de ganhar dinheiro. Então ela produziu uma semente transgênica, vai vender ao mercado, ao produtor, que vai produzir grãos para alimentar a sociedade. E aí o cidadão que achar que isso é fora da normalidade, ele pode ter o direito de não consumir esse feijão. Mas isso é uma viabilidade para a produção em larga escala, para alimentar não só o Brasil, como alimentar o mundo do feijão, que é uma das proteínas baratas também, que alimenta a sociedade e a população. Eu sempre, quando viajo por esse Brasil, estive recentemente em Redenção, no Pará. E me chamou muita atenção em Redenção o tamanho das propriedades, as áreas de terras. Então tinha lá
árvores imensas que foram derrubadas e no lugar foram plantados o pasto. Mas aquele pasto ralo, com manchas imensas, sem nada, não nasceu nada naquele ambiente. Então eu sempre gosto de observar a terra e o que ela consegue produzir. E quem acompanha, admirando as lavouras como eu sempre admirei, o que era um plantio de milho há 20 anos atrás. Sim. E o que é hoje, quem diria que poderia plantar milho um do ladinho do outro como a gente planta hoje. E também aqueles milhos pequenos, pé de milho pequeno com 1, 2 espigas enormes. E na minha época de jovenzinho, eram pés imensos, distantes uma rua da outra, um pé do outro. Então, falei do milho, mas a gente vai para a mandioca, olha a produtividade da mandioca, diferentes tipos voltados para a produção, uma de farinha, outra para o consumo, outro para elaborar subprodutos, porque a mandioca, Campo Mourão é campeão em se estudar o que dá para fazer com a mandioca, de cola, de produtos médicos para fazer próteses e tudo mais. Então, todos os produtos, e a gente fica feliz quando tem, por exemplo, a Globo fazendo a propaganda do agro, sempre estimulando, mostrando aos poucos a força de todos os setores envolvidos no agronegócio, todos os produtos desenvolvidos e trabalhados pelo agronegócio. A gente entra na produção suína, na suinocultura, a gente entra na produção de frango. Olha que como conseguimos avançar. E a qualidade do nosso produto, não é nós que estamos aqui falando que ele tem qualidade, é o mundo querendo o produto brasileiro, porque o produto brasileiro é diferenciado. Você, ao longo da sua trajetória, trabalhou aí os 15 anos na Bayer, estudando e sempre se aprofundando no agronegócio, e depois resolveu empreender com uma empresa que é referência na região, a Celeiro. Sim. Como que foi sair, continuar na mesma área, no agronegócio, mas sair de empregado e empreender, agora vendendo uma gama diversificada de produtos voltado ao agronegócio? Antes de entrar nessa questão, eu queria te responder uma coisa que é muito importante, nós aqui nesse canal, no canal que você representa, professor, é desmistificar alguma coisa, tirar então esse pano de fundo desse desmatamento. O Brasil ainda tem 66% do território com floresta. Quando a Europa põe as ONGs dela na nossa região norte, mais especificamente na Amazônia, ela fala que está desmatando, ou a Rede Globo fala que está desmatando, mas a questão é o seguinte, na Europa, o país que tem mais área preservada tem 6%, nós temos 66%. Então, algum desmatamento ainda pode ocorrer, nós estamos ainda desbravando o Brasil, apesar de que, se tivesse uma política de governo que não quisesse mais desbravar, poderia ficar com o que nós temos de área para ser cultivada. Então, é decisão. Agora, voltando a falar da decisão de montar um negócio, eu sempre tinha comigo a ideia de ser um empreendedor. Só que você forma e quer exercer a profissão, porque você forma e falta algumas coisas ainda. Você lê muita coisa, tem muita literatura, mas falta um pouquinho de algumas práticas. E aí eu fui trabalhar. Foi muito bom trabalhar 15 anos, é muito bom ter a experiência para depois tomar decisão para fazer alguma coisa. Montei o meu negócio. E aí começou uma outra carreira, uma outra maneira de ver o Brasil, as coisas. E aí é pensar em gestão. Gestão de negócio, gestão de clientes, gestão de um modo geral. Não foi fácil. O Brasil, para empreender, é difícil. Primeiro você é considerado como bandido para depois se explicar alguma coisa. A carga tributária é enorme. E a questão trabalhista deu uma mudada agora, no ano passado, no governo Temer, mas mesmo assim ainda é uma carga pesada que não teria necessidade, se você dá emprego, você não teria necessidade de passar por essa humilhação às vezes. Então, tem tudo isso que é o lado ruim, mas tem um lado bom, que tem pessoas boas que querem então trabalhar com você, escutar a sua mensagem, escutar a tua parte técnica para produzir mais, e nós podemos fazer isso. A minha empresa trabalha sempre na vanguarda, sempre trazendo coisas novas e querendo produzir mais na região. E por que escolhemos o estado do Paraná, que eu trabalhava no Brasil Central?
porque o Paraná é o segundo estado da federação no agronegócio. O Paraná é o primeiro lugar em produção de milho, de feijão, de mandioca, o segundo em soja da federação. 70%, 60%, 70% do PIB do Paraná é o interior, é o agronegócio. Então, só para reforçar um número que me chamou muita atenção, apenas 6% da área cultivada a gente está aproveitando hoje. 7,6%. 7,6%. Comparado aos Estados Unidos chega a quantos por cento? Estados Unidos, 18,3%. Tá aí. Então, 17,7% é o pessoal da China, a Índia 60%, porque o povo tem que comer, entendeu? Então nós estamos só com 7,6% e podemos chegar a 21%. Tem terra para isso. Então é um campo imenso para se desbravar, que precisa de jovens empreendedores e talentosos que acreditam imensamente nesse país continental e que, mais do que acreditar, que seja um entusiasta, um apaixonado pelo agronegócio, como o João Testa provou aqui nessa entrevista conosco. Pena que o tempo é curto, para falar de agronegócio num programa de meia hora é muito difícil, mas teremos outras oportunidades para a gente avançar mais, falando sobre tecnologia, falando sobre biotecnologia especificamente, o uso de fungos no agronegócio, na agricultura. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E a você que está nos prestigiando, não deixe de encaminhar o e-mail para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões e também as suas críticas. Estamos aqui sempre para melhor atendê-los. Muito obrigado pela sua audiência.